Vocês foram enganados. O povo americano foi levado a essa guerra com o Irã com base em mentiras. Mentiram sobre a justificativa para isso. Mentiram depois sobre o motivo de termos acabado fazendo o que fizemos. Mentiram em cada etapa, dizendo que estava quase no fim, que havia um acordo. Nada disso nunca foi verdade. E estão mentindo agora sobre como estamos tentando sair dessa e o que está em jogo aqui. Já perdemos soldados americanos, sangue foi derramado, 13 mortos, 400 feridos até agora. Perdas catastróficas nas nossas bases na região, bilhões de dólares jogados fora. E isso é só a ponta do iceberg do que essa guerra nos torna. Eu vou mostrar para você o que a gente realmente sabe e o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no seu país e para onde isso pode estar indo, que é o ponto mais importante aqui. E para tentar esclarecer um pouco dessa história, a gente vai chamar alguém que é amigo do nosso programa e que tem acompanhado tudo isso bem de perto. Ele já pediu demissão, por princípio, de um cargo altíssimo no governo dos Estados Unidos, um daqueles cargos cobiçados que muita gente sonha em conseguir. Esse alguém é o Daniel Davis, que foi diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo e o número 2 no escritório do Diretor de Inteligência Nacional dentro da comunidade de inteligência americana. Daniel, seja bem-vindo de volta ao programa. Antes de mais nada. É ótimo estar aqui with. Obrigado por me receber. Vamos entender o seu ponto de vista aqui. Só para relembrar, caso alguém não saiba, por que você decidiu se demitir do cargo, em vez de dizer, tudo bem, vou continuar fazendo o melhor que posso aqui dentro? Por que você saiu? Dois motivos. Primeiro, por uma questão moral. Eu não podia fazer parte de mais uma guerra desnecessária no Oriente Médio, que só ia resultar em jovens homens e mulheres morrendo e voltando para casa em sacos de corpo. Então eu pedi demissão mais ou menos 2 semanas depois que tudo começou, quando a gente começou a ter baixas. E um dos principais motivos da minha saída foi esse componente moral. Mas também porque eu acreditava que as informações que a gente estava enviando pela cadeia de comando não estavam chegando lá em cima. Que o presidente estava isolado com um grupo muito pequeno de assessores e que ele não estava ouvindo os conselhos da própria comunidade de inteligência, por vários motivos. Basicamente, antes da Guerra de 12 Dias, lá em junho, e da Operação Midnight Hammer, a gente teve um debate muito intenso. Houve todo um processo do Conselho de Segurança Nacional, houve todo um processo do Comitê de Vice-Diretores. Então, naquela época, as informações que a gente passava para o presidente estavam sendo ouvidas. Depois da Operação Midnight Hammer, muitos de nós ficamos céticos quanto à ideia de que os israelenses simplesmente iam parar e não tentariam nos puxar de volta para a guerra. A gente deixou isso claro, mas basicamente, a partir do período depois do Midnight Hammer, fomos meio que deixados de fora de boa parte das decisões mais importantes. E vimos os israelenses continuarem mudando a linha vermelha, dizendo que o Irã não podia ter nenhum tipo de enriquecimento e pressionando por ações contínuas. Só que, de novo, as nossas avaliações não estavam realmente chegando até o alto comando. E aí, quando a guerra começou de fato, nós trabalhamos com afinco, um pequeno grupo de nós, por cerca de 2 semanas, tentando encontrar saídas, maneiras de o presidente conseguir encerrar a guerra. Mas me pareceu que eu já tinha chegado ao meu limite de eficácia e que se eu continuasse lá dentro, ninguém ia me ouvir. Eu só estaria batendo a cabeça na parede. Então, claro, tinha o componente moral, mas também pensei, se eu sair agora, falar publicamente e começar a expor como Israel nos levou a esse conflito, talvez eu consiga informar pessoas de fora o suficiente e pressionar a Casa Branca para acabar com essa guerra o mais rápido possível, antes que a gente perca mais vidas. E por isso, nós somos muito gratos, porque é exatamente isso que queremos fazer aqui. Agora, deixa eu começar a explicar para a gente.
Eu vou começar falando sobre o que foi apresentado como o motivo dessa guerra e o quão perto nós chegamos de evitar tudo isso. Se a diplomacia de fato estivesse acontecendo, se os interesses americanos realmente estivessem sendo considerados, essa guerra nunca teria começado. Houve uma série de 3 reuniões entre os Estados Unidos, Omã, que atuava como mediador, e o Irã. E no dia 26 de fevereiro, isso é muito importante, no dia 26 de fevereiro aconteceu a terceira rodada dessas reuniões. De acordo com o New York Times, no dia 26 de fevereiro, 2 dias antes do início da guerra, o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, que atuava como mediador nas negociações, disse nas redes sociais que houve um avanço significativo na quinta-feira, sem dar mais detalhes. Separadamente, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o Irã e os Estados Unidos tiveram uma reunião de 6 horas, fizeram bons progressos e chegaram a um entendimento sobre alguns pontos. Ele disse que ainda havia diferenças em outras questões, sem entrar em detalhes, mas acrescentou que as equipes técnicas de especialistas iranianos e americanos se reuniriam em Viena na segunda-feira. Na semana seguinte, havia um plano para continuar as reuniões na Agência Internacional de Energia Atômica da ONU e a equipe de negociação se reuniria em mais ou menos uma semana. A partir dali, mais do que nunca, havia seriedade dos dois lados para chegar a um acordo, disse o Sr. Araghchi. Foi uma das melhores rodadas de negociação que a gente já teve. E aí vem aquela parte final. Então dá para ver, tanto do lado de Omã quanto do lado do Irã, todo mundo dizendo que as negociações foram ótimas, foram sérias, muito consistentes, com equipes técnicas e tudo mais. A Casa Branca não comentou. Certo, isso foi no dia 26. Aí no dia 27, o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, foi à CBS News dizer que não, estamos bem perto de um acordo. Se o objetivo final é garantir de forma permanente que o Irã nunca possa ter uma bomba nuclear, eu acho que conseguimos resolver esse problema com essas negociações, ao chegar a um avanço muito importante, algo que nunca tinha sido alcançado antes. E eu acredito que se conseguirmos consolidar isso e avançar a partir daí, um acordo está ao nosso alcance. Então, se era esse o caso naquele momento, se aquilo realmente tinha a ver com diplomacia e com os interesses dos Estados Unidos, então isso, e eu queria saber a sua opinião, conta pra gente um pouco do que estava acontecendo, tanto no seu mundo ali, na comunidade de inteligência, quanto dentro do governo, pelo que você souber. Porque quando ele disse aquilo, eu fiquei chocado. Vou te contar, eu assisti aquilo naquela noite no noticiário da CBS. Eu realmente achei que não seria possível chegar a um acordo. Naquele momento, ele continuou dizendo que pela primeira vez, mísseis de longo alcance e apoio a grupos aliados estavam sendo colocados na mesa em relação ao Irã. Disseram, vamos resolver primeiro a questão nuclear e depois seguimos para isso. E pela primeira vez, isso estava em discussão. E eu pensei, caramba, o Trump conseguiu. Fiquei surpreso, achei que ele ia conseguir um acordo melhor do que o do Obama. Ele realmente parecia que ia conseguir. Mas aí no dia seguinte começaram a cair bombas. Então, pelo que você sabe, o que estava acontecendo dentro do governo? Havia otimismo de que a gente poderia evitar uma guerra? Sim, houve, e não foi a primeira vez. Quero dizer, antes da Guerra de 12 Dias e da Operação Martelo da Meia-Noite, o Steve Witkoff e o Jared Kushner, pelo que eu lembro, estavam bem perto de fechar um acordo. Então, os iranianos mostraram pra gente no período que antecedeu a Guerra de 12 Dias e depois, principalmente depois da Operação Martelo da Meia-Noite e da Guerra de 12 Dias. Durante a guerra, a gente viu os iranianos segurando seus grupos aliados. Eles mandaram esses grupos não atacarem a gente. Eles não estavam satisfeitos com o fato de estarmos apoiando os israelenses. Mas os iranianos fizeram um cálculo, na minha opinião, bem racional. Se os israelenses atacarem a gente luta contra os israelenses.
mas deixa os americanos fora disso. No momento em que a gente entrou na Operação Martelo da Meia-Noite, atingimos as instalações nucleares deles. Irmãos, claro que gritou atacar essas instalações e evacuar aí. Os iranianos basicamente disseram, tudo bem, vamos lançar os mísseis de volta. A gente sabia que esses mísseis não iam atingir nossas bases, porque eles mesmos tinham dito publicamente que era só uma retaliação. E logo depois mandaram a mensagem de que queriam voltar para a mesa de negociações imediatamente. E foi exatamente o que fizeram. Então, nas duas situações, eu tive a impressão de que poderíamos ter fechado um acordo, que havia um acordo possível ali. Mas, e esse é um dos principais motivos pelos quais acho que muitos de nós ficamos de fora das conversas depois da guerra de 12 dias, a gente viu o quanto os israelenses estavam totalmente focados em nos convencer a apoiar uma mudança de regime. Então, toda essa ideia de ficar obcecado com o enriquecimento nuclear e com essas questões em torno do programa nuclear, os israelenses sabiam que isso chamava a atenção dos Estados Unidos, mas nunca foi o principal objetivo de Israel. Se o objetivo principal de Israel fosse apenas tirar do Irã a capacidade de enriquecer urânio internamente, então a Operação Midnight Hammer já teria sido suficiente. E esse, na minha opinião, era o objetivo do Trump com a Midnight Hammer, simplesmente tirar esse assunto da mesa para poder seguir em frente. Mas os israelenses, por mais que eu critique a nossa relação com eles, sempre foram muito diretos conosco. E eles disseram, agora é a hora de derrubar o regime. Então, depois da Operação Midnight Hammer, todo mundo pensou, olha, os israelenses vão continuar vindo. A gente precisa fazer alguma coisa para conter os israelenses, para evitar que eles partam para o ataque e acabem puxando a gente de volta para a guerra. Quanto mais o Witkoff e o Kushner se aproximavam de fechar aquele acordo, mais isso acendia uma luz vermelha para os israelenses. Foi aí que eles fizeram o ataque. E o Rubio veio a público e disse, bom, tivemos que atacá-los porque sabíamos que os israelenses estavam prestes a atacar o Irã. Na verdade, isso foi bem honesto. Eu realmente acredito que havia um acordo possível ali. Agora, no fim dessa guerra, a situação é outra, porque os iranianos estão numa posição muito melhor. Mas houve 2 vezes em que o acordo de fato estava na mesa. Pois é. Então, na verdade, eu vou mostrar isso para quem talvez tenha perdido, porque o governo fez de tudo para esconder aquele comentário. Mas desde o dia em que o ministro das Relações Exteriores de Omã disse que achava que um acordo estava próximo, que fariam coisas que nunca tinham feito antes e tudo mais, de repente, no dia seguinte, começam a cair bombas. Bom, acho que foi 2 dias depois que o secretário Rubio estava, se não me engano, no Capitólio, conversando com vários membros do Congresso. Ele foi encurralado no corredor e alguém perguntou, espera aí, por que a gente começou essa guerra afinal? Qual era a ameaça? E a justificativa era de que havia uma ameaça iminente. Aí perguntaram, e qual era essa ameaça? Havia sim uma ameaça iminente. E essa ameaça era o seguinte: a gente sabia que se o Irã fosse atacado, e acreditávamos que ele seria, eles viriam imediatamente atrás de nós. E não íamos simplesmente ficar parados, esperando levar o primeiro golpe para depois reagir. O Departamento de Guerra avaliou que se a gente fizesse isso, se esperasse eles nos atingirem primeiro, depois de terem sido atacados por outro país, Israel atacando eles, por exemplo, e só então reagisse, a gente acabaria sofrendo mais baixas e mais mortes. Isso virou um escândalo na mídia americana, porque o pessoal começou a dizer, peraí, você acabou de dizer que a ameaça iminente era um ataque de Israel ao Irã, e não um ataque iminente do Irã. Mas nós dissemos que isso não era motivo para entrar em guerra. E aí ele começa a recuar, o que eu vou comentar em um segundo. Mas qual foi o seu entendimento, e especialmente o das pessoas com a mentalidade de América em primeiro lugar dentro do governo, quando ele admitiu que o Departamento de Defesa, ou o antigo Departamento de Guerra, disse algo como, olha,
Israel vai atacar, então é melhor a gente agir antes. Como isso acabou acontecendo? Olha, eu fiquei surpreso que ele tenha dito isso em voz alta. Eu pensei, bom, agora tá aí, já foi dito. Agora não vai parecer mais uma teoria da conspiração ou coisa de gente maluca. Quer dizer, ele basicamente falou a verdade, o que é ótimo. Eu fico grato que o secretário Rubio tenha vindo a público e falado com franqueza. Mas isso acabou provando o ponto que muitos de nós já tínhamos levantado. E provavelmente é por isso que a gente não foi convidado para as reuniões seguintes, depois da Operação Martelo, da meia-noite. Muitos de nós dizíamos que era preciso conter os israelenses para evitar que eles começassem um conflito que acabasse puxando a gente para dentro. Lembrando que o objetivo deles era a troca de regime. E a gente sabia que os israelenses entendiam que não conseguiriam isso sem a nossa participação. Então, o principal objetivo de Israel era nos envolver na guerra. Por isso, depois da guerra de 12 dias, muitos de nós dizíamos, olha, a gente precisa retirar certos recursos do sistema de defesa israelense que são fornecidos por nós, para que eles possam apenas se defender e não usar isso para outra coisa. Eles não podem partir para o ataque. A gente precisa tirar boa parte do apoio logístico que damos a eles, aquele que permite que realmente alcancem alvos dentro do Irã. Temos que cortar isso para garantir que eles não estraguem o acordo que estamos prestes a fechar. Mas, de novo, eu acho que essa mensagem não subiu na cadeia de comando. Não acredito que tenha sido levada a sério pelo presidente, por vários motivos que a gente pode discutir. Mesmo assim, fiquei aliviado quando o Rubio veio a público e disse aquilo. E outros membros do governo também falaram, quase como se soubessem que a gente tinha pisado na bola e agora estava encrencado. Então eu sinto que depois disso, teve muito encobrimento sutil, sabe? Aquela coisa de tentar salvar a própria pele, como a gente costuma dizer. Então, no dia seguinte, o Rubio, aparentemente falando sobre encobrir os rastros, levou uma bronca do chefe, pelo que parece, e com certeza também de muita gente do lado israelense, porque eles não queriam que ninguém soubesse que eram eles que iam atacar e acabar nos envolvendo. Aí o Rubio, rapidinho, mudou o discurso para isso aqui. Deixa eu explicar isso para vocês de um jeito simples. O Irã é governado por lunáticos religiosos e fanáticos. Eles têm a ambição de ter armas nucleares. A intenção deles é desenvolver essas armas por trás de um programa de mísseis, drones e terrorismo, para que o mundo não consiga tocá-los por medo dessas coisas. E esse é o momento em que eles estão mais fracos. Agora é a hora de agir contra eles. O presidente tomou a decisão de enfrentá-los. Tirar os mísseis, tirar a marinha, tirar os drones, tirar a capacidade de fabricar tudo isso para que nunca possam ter uma arma nuclear. Certo, mas a sua ex-chefe, Tulsi Gabbard, disse em depoimento que eles ainda não iam ter um programa de armas nucleares e que não estavam seguindo por esse caminho. As pessoas parecem esquecer dessas coisas. Então, isso basicamente derruba o argumento dele de que havia uma ameaça iminente de uma arma nuclear. E por aí vai. Mas mesmo assim, essa foi a versão que prevaleceu. Quer dizer, tá bem claro, né? Seja lá o que for que tenha acontecido, alguns dias depois, o Rubio recebeu, digamos, aquele material da Fundação para a Defesa das Democracias, com os pontos de fala aprovados por Israel, e voltou com o mesmo papo de sempre, que o Irã está a 5 minutos de desenvolver uma arma nuclear, que o país é comandado por lunáticos. Bom, se eles são comandados por lunáticos, senhor secretário de Estado, então por que a gente estava na mesa de negociações com eles? Por que vimos eles seguirem uma escada de escalada controlada? E por que a proibição interna de desenvolver uma arma nuclear se manteve desde 2003? Eu entendo, os iranianos podem ser difíceis de lidar. A gente já lutou contra eles.
Já ficamos frente a frente com eles antes. Mas todos os dados que a gente tinha sobre essa administração, desde que assumimos em janeiro de 2025, mostravam que os iranianos estavam levando a coisa a sério. Eles levavam o presidente Trump a sério, provavelmente por causa de como ele se comportou no primeiro mandato. Matou Soleimani, mas não se deixou arrastar para uma guerra maior. Eles queriam fechar um acordo com a gente. E estavam tratando esse processo com muita seriedade. E olha, o Rubio veio logo a público e disse o que todo mundo pensava, mas ninguém dizia. Só que veja, isso é pura pressão do lobby israelense. Aí temos, por exemplo, o FDD, temos também toda a rede de relações que a AIPAC e outros doadores mantêm com esse pessoal que está na política há décadas. Assim como o Rubio, eles chegam, pegam o discurso e voltam direto para aquelas mesmas falas neoconservadoras, dizendo coisas como: é um país comandado por lunáticos, precisamos derrubá-los, senão vão conseguir uma arma nuclear. E aí a gente cai de novo nesse ciclo de propaganda de guerra. Mas veja, tudo que ele diz ali, a gente ainda não está agindo dessa forma. Ainda não estamos indo com tudo para atacar o Irã. O tempo todo tentamos voltar para a mesa de negociações com eles. Então o que temos aqui é mais uma política totalmente quebrada, porque estamos deixando que uma nação estrangeira, na prática, dite a nossa política externa. E deixa eu te mostrar mais um exemplo. Esse aqui, eu não diria que é pior, mas com certeza é tão preocupante quanto quando a gente pensa em quem realmente está mandando aqui. Isso foi no dia 26 de março, numa reunião do gabinete presidencial. O Steve Witkoff foi convidado para apresentar o relato dele sobre o que aconteceu e por que a diplomacia fracassou. Agora há pouco, a gente mostrou uma matéria do New York Times dizendo que ele mesmo estava na mesma reunião com o ministro das Relações Exteriores de Omã e que todos saíram de lá, tanto os omanitas quanto os iranianos, dizendo que houve grande progresso, que tudo estava indo bem, certo? Então, foi isso que foi divulgado antes. Agora aqui está o Steve Witkoff, que estava nessa reunião, descrevendo a situação de um jeito um pouco diferente. Durante todas essas negociações, fomos repetidamente rejeitados em tudo o que pedimos. Não tenho dúvida de que esgotamos todos os esforços em busca de uma solução pacífica, conforme a sua orientação. O Jared e eu concordamos que os iranianos estavam apenas ganhando tempo até que chegasse um presidente mais fraco. Essa foi uma estratégia falha, já que a sua orientação sempre foi clara: nunca permitir que o Irã obtenha uma arma nuclear, nem agora, nem em qualquer momento futuro. Todas as evidências gritam que nada daquilo era verdade. E, na verdade, Al-Busaydi, o ministro das Relações Exteriores, depois disse que no dia em que as bombas começaram, veja, isso foi em 28 de fevereiro, ele ficou consternado. Disse que negociações ativas e sérias tinham sido mais uma vez minadas, que nem os interesses dos Estados Unidos, nem a causa da paz global foram bem atendidos com aquilo, e que ele rezava pelos inocentes que iriam sofrer. Pediu ao presidente que não se deixasse envolver ainda mais. Disse: essa não é a sua guerra. Isso quase não teve divulgação nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê ali é o Steve Witkoff, completamente fora de si. Na minha avaliação, você não precisa concordar, ele estava simplesmente mentindo descaradamente, dizendo que fizemos tudo o que podíamos nas negociações, quando as pessoas que estavam nas negociações disseram que foi a melhor que já tivemos. O que você acha disso? De quem é essa guerra, afinal? Essa é claramente a guerra de Israel. Mas a gente se amarrou aos israelenses, então agora é a nossa guerra também. A gente mordeu a isca e acabou sendo puxado para dentro. Sabe, é interessante, o Witkoff é leal ao presidente, eu entendo isso. Eles têm uma relação pessoal que vem de décadas. Então, o Witkoff meio que precisa ir lá e argumentar contra ele mesmo.
E o Witkoff provavelmente nunca vai admitir isso, mas, de novo, eu acho que o Steve Witkoff, por causa da relação pessoal que ele construiu com Araki e outros, e também com os Omanitas, eu acredito que ele tinha um acordo que vinha desde antes da Guerra de 12 Dias. Dava para ouvir o Witkoff quando ele ia nos programas de domingo e falava sobre como estavam fazendo progresso e que só estavam discutindo o nível de enriquecimento e como esse enriquecimento seria monitorado pela comunidade internacional. Infelizmente, tiraram isso dele. Tiraram o que poderia ter sido uma conquista histórica para ele e para o presidente, só por causa do poder do lobby israelense, seja lá por qual motivo. Mas olha, o ministro das Relações Exteriores de Omã está certo. Essa não era a nossa guerra. Mas aqui estamos. E agora a questão é, será que a gente vai... Espero que a gente entre no modo de autopreservação e saia disso o mais rápido possível. Mas, enquanto não tivermos uma avaliação realista da nossa relação com os israelenses, eu temo que isso não vá acontecer. E agora a pergunta é, o que vai acontecer? Para onde a gente vai a partir daqui? Porque ontem teve uma reunião na sala de situação, onde o presidente Trump ia tomar uma decisão final, mas no fim das contas, nenhuma decisão foi tomada. E mais cedo, a gente conversou aqui no programa com o Robert Barnes, que tem algumas informações sobre o que está acontecendo em certas áreas dentro da Casa Branca. E ele disse que o Trump basicamente teve um ataque de raiva porque não consegue o que quer. O próprio Robert Barnes comentou que isso é até estranho para ele, porque, segundo ele, ainda existe uma saída para essa situação. E ele tinha um. Há coisas que o lado iraniano ainda está disposto a fazer até agora. Eu conversei com alguém que fez parte da delegação de negociação do Irã na última rodada. Essa pessoa me disse que ainda existe um acordo, que eles continuam conversando com gente dos Estados Unidos nos bastidores e que poderiam chegar a um entendimento. Mas o Trump continua minando isso e se afastando. E a pergunta é, por quê? Eu sei que você não está mais no governo, mas quero a sua melhor avaliação. O que está acontecendo que impede o presidente Trump de aceitar um acordo que poderia tirar a guerra da mesa? Essa é a parte que eu acho mais confusa, mais difícil de entender. Porque quando eu digo, olha, eu acredito que o presidente está sob algum tipo de controle externo, de pressão, de coerção, que impede ele de fazer o que sabe que é o certo e o melhor caminho a seguir. Aí meus críticos vêm para cima de mim e dizem, isso é teoria da conspiração. Como você ousa tirar a autonomia do presidente Trump? E eu viro o argumento e digo, o presidente Trump é um homem muito inteligente e ele tem todas as suas faculdades mentais. Eu sei que ele está envelhecendo, mas ainda é muito, muito perspicaz. Ele ainda pensa com muita rapidez, reage muito bem no improviso. Ele é muito bom em avaliar onde está a nossa força e onde estão as nossas vulnerabilidades. E, de novo, ele percebe que não existe uma solução militar. Ele vê isso porque certas coisas continuam sendo incorporadas nas negociações. E isso mostra que as negociações chegaram a um beco sem saída. A coisa mais típica do Trump seria simplesmente sair, dizer que venceu e depois resolver tudo em silêncio. Mas ele não está fazendo isso. Então, para mim, fica a pergunta, por que ele simplesmente não faz isso? É a resposta mais óbvia. E eu fico me perguntando o que realmente está guiando o raciocínio do presidente. Por que ele não consegue simplesmente se afastar? Agora, existe uma pequena chance de que, na verdade, tudo isso seja só o orgulho do presidente. Que ele queira algo formal, por escrito, vindo dos iranianos, basicamente algo que ele possa mostrar e dizer, esse é um bom acordo que eu consegui, eu venci nessa. Ou então que ele queira uma vitória militar clara. E aí ele fica preso, sem conseguir sair dessa situação, sem uma dessas duas coisas. E assim a gente acaba voltando para esse mesmo ciclo. Eu ainda sou um pouco cético em relação a isso, mas entendo que pode ser o caso. Uma coisa que eu continuo mencionando, porque acho que a gente precisa levar em conta, é o seguinte.
Já houve várias tentativas contra a vida do presidente. E também várias falhas na segurança pessoal dele. Um dos apoiadores mais fervorosos do presidente, que era contra a guerra no Irã, foi basicamente executado em público. Estou falando do Charlie Kirk. A gente continua vendo falhas na segurança do presidente. Então, como eu disse, o presidente é bom em analisar grandes volumes de informação e identificar onde estão as vulnerabilidades dele. E é bem possível que ele esteja sentindo alguma pressão por causa de tudo isso. Se a gente estivesse avaliando um governo estrangeiro agora, como profissionais de inteligência, tentando entender por que um líder está agindo de determinada forma, e soubéssemos que já houve várias tentativas contra a vida dele, falhas na segurança, com certeza levaríamos isso em conta. Então a pergunta sobre por que a gente simplesmente não vai embora, essa é a pergunta que deveríamos estar fazendo, especialmente agora que tudo isso se arrasta. Eu tenho medo de que algo como o que aconteceu ontem à noite volte a acontecer. Um míssil iraniano atingiu uma das nossas bases no Kuwait e feriu 5 militares. Eu me preocupo que nem sempre a gente vai ter a mesma sorte. Com todas essas bases conhecidas, esses alvos que os iranianos sabem onde estão, em algum momento a gente vai acabar trocando tiros com eles. E tragicamente, Deus nos livre, vamos perder mais soldados. Aí o presidente vai chegar a um ponto em que não vai mais poder sair, vai ter que escalar o conflito. E é nesse momento que a guerra pode sair completamente do controle. E esse é claramente o pior cenário possível aqui. Por isso é tão absolutamente essencial sair agora com qualquer tipo de acordo que ainda seja possível fazer. Mas ele não só não está aceitando, como está ignorando as oportunidades que existem. Só que a história não termina aí, nem mesmo hoje. Ontem saiu uma notícia de que a Lei de Autorização de Defesa Nacional, a NDAA de 2027, foi alterada discretamente pelo Congresso para integrar as forças militares dos Estados Unidos e de Israel. E o primeiro passo nessa direção, segundo o texto da Câmara para a NI de 2027, praticamente uniria as forças armadas dos dois países. De acordo com o artigo, a seção 224 da NI estabelece as bases para isso. Os Estados Unidos e Israel já trabalham juntos de forma intensa na defesa antimísseis, mas essa proposta ampliaria muito essa coordenação, abrangendo praticamente todas as áreas de tecnologia de defesa, incluindo inteligência artificial, computação quântica, sistemas autônomos, energia dirigida, cibersegurança, biotecnologia e várias outras. Ela também propõe algo chamado de integração de rede e fusão de dados. Em outras palavras, os dados das Forças Armadas Americanas passariam a ser, na prática, os mesmos das Forças Armadas israelenses. O que está acontecendo aqui? E por que o Congresso dos Estados Unidos e as Forças Armadas Americanas estariam se amarrando a uma potência menor com questões regionais quando nós temos ambições globais? Isso me preocupa muito, por vários motivos. A gente fala sobre a América em primeiro lugar, mas quem é que realmente está no controle da Câmara, do Senado e de outros políticos nos Estados Unidos? É que saíste. Quer dizer, eu seria contra isso se fosse qualquer outro governo estrangeiro. Eu não sei o que a gente ganha com isso. Me parece que é um acordo em que Israel sai muito mais beneficiado do que nós. E olha, a gente já tem um problema enorme com a inteligência dos Estados Unidos, porque dependemos muito dos israelenses para grande parte das informações que vêm do Oriente Médio. Infelizmente, por causa da guerra global ao terror, em lugares onde não temos uma presença militar grande, acho que a gente acabou esquecendo, ou talvez não tenha coragem suficiente, de ir lá e coletar inteligência. Eu acho que a gente ainda tem essa capacidade. Eu sei que passei boa parte da minha carreira atuando em ambientes difíceis, mas por causa desse medo de correr riscos e também porque a gente acabou ficando muito confortável com a quantidade de informações que os israelenses nos passam, isso acabou nos deixando um pouco preguiçosos.
Então, algo como isso vai nos tornar ainda mais dependentes e ainda mais ligados aos israelenses, justamente no momento em que, especialmente depois dessa guerra e de todas as informações erradas que recebemos nela, a gente deveria estar se afastando dos israelenses. A relação pode ser mantida, claro. A gente ainda pode conseguir algumas coisas com eles, mas deveríamos estar trabalhando para desenvolver nossas próprias capacidades unilaterais, em termos de inteligência, em termos de toda a nossa tecnologia de defesa. Então isso, como você disse, mostra o quanto estamos infiltrados pelo lobby israelense. Porque veja, todos esses deputados e senadores que vão apoiar essa proposta, e eu sei que é algo bipartidário, não é de um partido só, estão sendo orientados a fazer isso pela classe de doadores, pelo AIPAC, pelo RJC, por todos esses doadores individuais. E isso revela um problema muito mais amplo. Quem é que realmente controla a nossa política? E você acha que, porque quando você mencionou isso antes de entrarmos no ar, o público americano, a população em geral, não apoia esse tipo de coisa, isso pode algum dia fazer diferença? Quer dizer, pode chegar um momento em que o povo americano realmente tenha peso nessa questão? Ou você acha que os políticos vão continuar ignorando a gente e fazendo o que a elite de doadores quer? Eu acho que isso vai começar em 2028, à medida que a geração mais velha for saindo de cena. Acho que a eleição do Massey foi trágica. Perdeu o Massey, infelizmente. Mas se você olhar a divisão demográfica da eleição dele, basicamente as pessoas de 55 anos para baixo votaram no Massey e todo mundo mais velho votou no adversário dele, que ninguém conhecia antes. E isso mostra que, na minha opinião, o lobby israelense sabe que está meio que no seu último suspiro. Então acho que eles estão tentando tirar o máximo possível da gente. Estão tentando colocar isso dentro do NDAA porque sabem que conseguem fazer todos esses senadores e deputados fantoches votarem a favor. Eles estão tentando fazer a gente ir até o fim e acabar sendo puxado para essa guerra no Oriente Médio. Mas eu acho que, enquanto a gente conseguir mobilizar os eleitores mais jovens, vamos conseguir barrar boa parte disso. Porque por vários motivos, essa geração mais nova, pelo jeito como consome informação, como faz a própria pesquisa, pelas mentiras que contaram sobre nossos acordos de segurança e sobre quanto precisamos gastar com política externa e guerras lá fora. E também, sabe, aqueles argumentos de sempre do lobby israelense. Nada disso cola muito com esse público mais jovem. Então, por mais frustrante que tudo isso seja, eu ainda tenho muita esperança no futuro. Bom, vamos fazer esse futuro chegar logo, porque se a gente conseguir tirar essa guerra do caminho primeiro, quebrar essas conexões antes que elas se formem e depois seguir para a próxima geração, essa também é a minha esperança. E olha, a gente é muito grato por você ter vindo aqui e ter trazido tanta clareza sobre esses assuntos que tantas vezes ficam nas sombras. A gente precisa conhecer a verdade. E agradece muito por você não se deixar intimidar nem comprometer para trazê-la até nós. Muito obrigado. Well, that's it for Havers. A gente se vê muito em breve. E te espero no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da própria carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta. Share this with somebody you love.